Olá, galerinha do sexto ano da JMB, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Só Aulas Ensino Fundamental, nosso canal no YouTube. E hoje, para mais uma aula de matemática. Isso mesmo, mais uma aula de matemática, dando continuidade ao estudo das operações com números naturais. E hoje nós vamos estudar a divisão. Nós já fizemos um estudo da adição, subtração, multiplicação e hoje nós vamos estudar a divisão de números naturais, certo? É um assunto que está no livro de vocês, a partir da página 47, e hoje nós vamos estudar mais essa operação, divisão com números naturais. A gente vai ver algumas ideias associadas à divisão, que estão no livro de vocês, e nós vamos para a primeira ideia que o livro está trazendo sobre a divisão. Mas você pode estar se perguntando, o que significa, professor, dividir? O próprio livro de vocês vai responder. Dividir significa separar, significa repartir, distribuir em partes iguais. Isso mesmo. Repetindo, dividir significa distribuir, significa repartir, separar em partes iguais. Pois bem, vamos para a nossa segunda tela, E nesta segunda tela nós temos a primeira ideia associada à divisão, que é a ideia de repartir em partes iguais, ou seja, repartir igualmente. Vamos ver a primeira situação, problema, que o nosso livro está trazendo. A situação diz assim: o professor Clodoaldo quer repartir igualmente 84 folhas coloridas de papel celofane entre 6 grupos de alunos. Quantas folhas cada grupo receberá? Então preste atenção à situação, vou repetir. O professor Clodoaldo quer repartir igualmente, quer dizer, em partes iguais, 84 folhas coloridas de papel celofane entre 6 grupos de alunos. Quantas folhas cada grupo receberá? Então, você percebe que para resolver essa situação problema, eu devo fazer uma divisão, Ou seja, quantas vezes um número cabe dentro do outro, Então eu tenho que fazer uma divisão. São 84 folhas coloridas de papel celofane que será distribuída entre 6 grupos de alunos, Quantas folhas cada grupo receberá? Então nós vamos efetuar a divisão de 84 por 6. Vamos dividir 84 por 6. E para fazer essa divisão, o nosso livro está trazendo inicialmente o algoritmo da divisão. E algoritmo, você já sabe o que é. É aquele esquema, é aquele modelo que a gente aplica para encontrar uma resposta de uma situação problema. Então aqui está o algoritmo da divisão. Nós vamos colocar aqui o número 84 e vamos dividir por 6. Este 4 está na ordem das unidades e este 8 está na ordem das dezenas. Quando a gente vai dividir um número por outro, a gente deve começar sempre essa divisão da esquerda para a direita. Este número só tem 2 algarismos, mas nós poderíamos ter um número aqui com 3, 4, 5 ou mais algarismos, E aí a gente teria que obedecer às ordens da unidade, dezena, centena simples, unidade, dezena, centena de milhar e assim por diante. Então, começando a divisão sempre da esquerda para a direita. Não esqueça esse detalhe. Então, vamos começar a dividir 8, 8 dezenas, dividido para 6. Então, quantas vezes o 6 cabe dentro do 8? Aí você vai dizer, professor, só cabe uma vez. Muito bem, está aqui o 1. Então, multiplicando esse 1 vezes 6, 1 vezes 6
dá 6. Você coloca o 6 aqui abaixo do 8, certo? E faz a subtração, diminui. 8 menos 6, 2. Só que esse 2, você tem que prestar atenção que esse 2 representa dezenas, porque esse 8 aqui está na ordem das dezenas. Então, eu tinha 8 dezenas, tirei 6, fiquei com 2 dezenas. Muito bem. Só que você sabe que uma dezena vale 10 unidades. Logo, 2 dezenas, né, equivalem a 20 unidades. Então, não esqueçam isso. Esse 2 aqui representa 2 dezenas, que equivale a 20 unidades. Então, este 4 que está nas unidades, você vai descer para somar com essas 20 unidades que você tem aqui, que são as 2 dezenas. Então, 20 unidades mais 4 vai formar o número 24. E agora você vai dividir 24 unidades, né, por 6. Quantas vezes, né, o 6 cabe dentro de 24? Ó, se você sabe a tabuada do 6, é só você buscar um número que vezes 6 seja igual a 24. Aí é claro que você está pensando, o número 4. 4 vezes 6, 24. Pois bem, então aqui nós vamos colocar o número 4. O 6 cabe dentro de 24 4 vezes, porque 4 vezes 6 é igual a 24. E aí coloca o 24 abaixo do 24 e faz a subtração, diminui. 4 menos 4, 0, 2 menos 2, 0. Então, o nosso resto, né, o resto da nossa divisão foi 0. Quando o resto de uma divisão é 0, nós dizemos que a divisão é exata. Então veja, esta divisão é exata, pois o resto é 0. Então, quando uma divisão tem resto 0, né, é porque esta divisão é exata. Então, essa nossa divisão aqui é uma divisão exata. Muito bem. Agora observe aqui os termos da operação divisão. Assim como a gente viu os termos da adição, subtração e multiplicação, a divisão também tem os seus termos. E como é que eles são chamados? O número que é dividido, que no caso aqui é o 84, ele é chamado de dividendo. Então não esqueçam, dividendo é o número que é dividido. Este outro número que está aqui na chavezinha, né, o 6, ele é chamado de divisor. E o que é o divisor, professor? É o número que divide o dividendo. Então esse 6 aqui está dividindo esse número. Então o 6 é chamado de divisor. O resultado da operação divisão é chamado de quociente. Então, quociente é o resultado da operação divisão. Então, o resultado nós chamamos de quociente. E o que sobra no final da divisão é o que nós chamamos de resto. No caso dessa divisão, o resto é 0, porque a divisão é exata. Beleza? E aí, você pode perguntar, professor, tem uma forma, né, da gente usar para saber se a divisão está correta? Sim, é só você usar a operação inversa da divisão, que é a multiplicação. Utilizando, certo, esse esquemazinho aqui, ó, quociente, né, ó, que é o resultado da divisão, que no nosso caso aqui vai ser 14. Então você coloca aqui o 14, vezes o divisor, e você já sabe que o divisor é 6. Então você pega o quociente, multiplica pelo divisor e você soma com o resto, que no nosso caso aqui o resto é 0. Né? Então você faz essa continha de multiplicar. 6 vezes 4, 24. Né? Então 24 unidades. Você deixa as 4 unidades e as outras 20 você transforma em 2 dezenas, que vai subir para cá, para a ordem das dezenas. Então 6 vezes 1, 6. 6 o quê? Dezenas. Com mais 2 que subiu, 8. Então, 84. Observe que 84 é o nosso dividendo. Então, se eu utilizo a operação multiplicação, quociente vezes divisor mais resto, e eu encontro o dividendo, né, significa dizer que a minha divisão está correta. Certo? Minha divisão está correta. Então, esse esquemazinho que a gente usa aqui, da operação inversa, quociente vezes divisor mais resto, é justamente para a gente tirar a prova real de que a nossa divisão está correta. Beleza? Muito bem, prosseguindo.
Vamos para a próxima tela. A segunda ideia associada à divisão, que está no nosso livro, né? Ela vem com a ideia de medida, né? Medida entre aspas, ou seja, uma quantidade que cabe tantas vezes dentro de outra quantidade. Olha só, segunda ideia associada à divisão, medida, ou quantas vezes uma quantidade cabe, né, dentro da outra, cabe na outra. Então ela vem com essa ideia de medida, tá certo? É como, por exemplo, você tem uma lousa e você quer saber quantos palmos cabe dentro da lousa. Então é com essa ideia que a gente vai estudar, né, essa tela agora. Então veja, a situação, o problema que o nosso livro está trazendo. Em uma granja, os ovos são colocados em caixas com uma dúzia. E você já sabe que uma dúzia, né, uma dúzia é 12. Então, quantas caixas são necessárias para embalar 195 ovos? Então, percebam que nós vamos resolver essa situação através de uma divisão. Você tem 195 ovos, né? E você quer embalar esses ovos em caixa com 12 ovos, ou seja, cada caixa com uma dúzia. Quantas dúzias vão caber dentro de 195 ovos? Tá certo? Então é com essa ideia que a gente vai agora utilizar a operação divisão. Dividindo 195 por 12. Vamos continuar usando o algoritmo da divisão. Observe que nessa divisão eu já tenho 3 algarismos, né? Aqui o 5 está na ordem das unidades, o 9 na ordem das dezenas e esse 1 está na ordem das centenas. Beleza. A gente começa a dividir da esquerda para a direita. Não esqueça esse detalhe. Então eu vou começar a dividir das centenas. Só que uma centena não vai dar para dividir para 12, porque 1 é menor do que 12. Então você faz o quê? Coloca um zero aqui, né, no quociente. Como 1 não dá para dividir para 12, então você vai colocar um zero aqui e vai multiplicar. 0 vezes 12, 0. E agora você vai diminuir. 1 menos 0, 1. Beleza. Agora não esqueçam que esse 1 representa uma centena. E você sabe que uma centena equivale a 10 dezenas. Não esqueçam disso. Uma centena equivale a 10 dezenas. Pois bem, então aqui, ó, esse 1 aqui representa 10 dezenas, porque ele é uma centena. E uma centena vale 10 dezenas. E esse 9 também está na ordem das dezenas. Então eu vou descer esse 9 para somar, para juntar, certo? Com essas 10 dezenas que eu tenho aqui. Então 10 mais 9 vai formar o número 19. E agora eu vou dividir 19 para 12. Quantas vezes o 12 cabe dentro de 19? Aí você vai parar para pensar e vai dizer, professor, só cabe uma vez. Isso mesmo, então está aqui o 1. E agora você vai pegar esse 1 e vai multiplicar por 12. 1 vezes 12, 12. Coloca o 12 aqui abaixo do 19 e vai fazer a subtração. Vai subtrair. 9 menos 2, 7. E 1 menos 1, 0. Beleza. Sobrou esse 7 aqui. Esse 7 aqui representa o quê? Dezenas. Né? 7 dezenas. Você sabe que uma dezena vale 10 unidades. Logo, 7 dezenas vão valer quantas unidades? Ah, professor, se uma dezena equivale a 10 unidades, né, certamente 7 dezenas vão equivaler a 70 unidades. Muito bem. Então, eu vou descer esse 5, que está na ordem das unidades, para juntar com essas 70 unidades que eu tenho aqui, que são 7 dezenas. Então, vai formar o número 75. 75 unidades. 70 mais 5. 75 unidades. E agora eu vou dividir 75 por 12. Quantas vezes o 12 cabe dentro de 75? A gente pode fazer esse cálculo, né, fazendo umas continhas laterais, que nós chamamos de estimativas. Então, a gente pode ficar estimando aqui até a gente encontrar o número que realmente vai dar aqui no quociente. Então, quantas vezes o 12 cabe dentro de 75?
Vamos começar estimando 5 vezes. Multiplicando 5 vezes 12, você tem 60. 5 vezes 2, 10, sobe 1 para cá, 5 vezes 1, 5 e 1, 6, 60. Mas você percebe que 60 é menor do que 75. Então, será que vai dar um 6? Então vamos pular para o próximo número. Aqui a gente usou o 5, vamos usar agora o 6. 6 vezes 12. 6 vezes 12 dá 72. 6 vezes 2, 12, sobe 1, 6 vezes 1, 6 e 1, 7. 72. Mas 72 ainda é menor do que 75, que é o número que eu estou dividindo. Será que ainda vai dar um número maior do que 6? Vamos fazer com 7. 7 vezes 12 dá 84. 7 vezes 2, 14, sobe 1, 7 vezes 1, 7, 1, 8. 84. Percebam que 84 é maior do que 75. Então você já conclui que eu não posso colocar aqui um 7. Porque se eu multiplicar 7 vezes 12, vai ser maior do que 75, que é o número que eu estou dividindo. Então qual é o número desses três que eu vou usar? 5, 6 ou 7? Ah, professor, você vai usar o 6. E vai sobrar. Então 6 vezes 12, 72. Muito bem, está aqui o 72. Eu coloco o 72 abaixo do 75 e vou fazer a subtração. 5 menos 2, 3. E 7 menos 7, 0. Sobraram 3. 3 o quê? Unidades. Beleza. Então percebam que essa divisão, ela não é uma divisão exata. Por quê? Porque o resto é diferente de 0. Uma divisão só é exata quando o resto é igual a 0. Como o resto, certo, é diferente de 0, é um número diferente de 0, então nós dizemos que a divisão não é exata. Então nós estamos aqui diante de uma divisão que não é exata. Muito bem. Então veja, vamos responder a pergunta do nosso problema. Quantas caixas são necessárias para embalar 195 ovos? São necessárias 16 caixas e vão sobrar o quê? 3 ovos. Está aqui o 3. Esses 3 aqui são os 3 ovos que estão sobrando. Então são necessárias 16 caixas, está aqui o 16, que é o resultado da divisão, o quociente, e sobraram 3 ovos. Essa é a resposta do nosso problema. E aqui do lado, você tem aquele esquemazinho para você comprovar se a sua divisão está correta ou não. Vamos ver como é que funciona aqui, o esquema, que é a mesma coisa daquela tela anterior. Olha, quociente vezes divisor mais resto, para você tirar a prova real de que a sua divisão está correta. Então, vamos pegar o quociente, que é o resultado da divisão, 16, está aqui ele. Vamos pegar o divisor, que é 12, está aqui ele. Vamos trazer ele para cá. E vamos multiplicar 12 vezes 16. Então, começando a multiplicar o 2. A gente vai multiplicar esse 2 pelo 6 e pelo 1. Depois a gente vai multiplicar esse 1 pelo 6 e também pelo 1. Então, 2 vezes 6, 12. 12 você já sabe que vai deixar 2 e vai subir 1. Está subindo uma dezena. Então, 2 vezes 1, 2. Com mais uma dezena, 2 vezes 1, 2. 2 o quê? No caso aqui são 2 dezenas. Com mais uma que subiu, 3. Beleza. Agora eu vou multiplicar esse 1 que está na ordem das dezenas. Logo aqui na ordem das unidades eu vou deixar um 0. Porque o resultado dessa multiplicação aqui, esse 1 como ele está na dezena, o resultado dessa multiplicação vai ter que ficar na ordem das dezenas. Então eu posso preencher com 0 aqui a ordem das unidades. Então 1 vezes 6, 6. E 1 vezes 1, 1. Agora é só somar. 2, 3 mais 6, 9, desce 1. 192. Certo? Aí você diz assim, professor, mas o dividendo não é 195 e eu não tenho que encontrar o dividendo? Sim, mas você não pode esquecer que sobraram 3, ou seja, sobraram 3 unidades. O resto da nossa divisão é 3. E você observa que no esquemazinho, a gente tem que somar com o resto. Porque aqui a gente só multiplicou quociente vezes divisor. E agora a gente precisa somar com o resto. É o que eu fiz aqui do lado. Eu coloquei o 192 e somei com o resto. Está aqui o resto. 3. Então, fazendo a soma, eu vou ter 2 mais 3, 5. Faço 9.
baixo 1, 195. 195 é o nosso dividendo. Então, esta é a prova, né, de que a nossa divisão está correta. Quando você usa esse esquemazinho aí, quociente vezes divisor mais resto, né, você vai poder provar e comprovar se a sua divisão está correta. Beleza? Prosseguindo, vamos para a próxima tela. Algoritmo das estimativas, né? Fazer uma divisão por estimativas. Essa situação está no livro de vocês. Vamos ver. Lauro trabalha em uma floricultura e está preparando uma encomenda para organizar 532 flores em arranjo de 14 flores em cada um deles. Quantos arranjos Lauro vai fazer? Percebam que eu vou resolver através de uma divisão, ou seja, quantas vezes 14 cabe dentro de 532. Então nós vamos fazer uma divisão. Só que nós vamos fazer por estimativa, certo? Olha só como é que fica essa divisão por estimativa. Eu tenho aqui o 532, né, ó, que vai ser dividido para 14, ser dividido por 14. Então, você pode imaginar o seguinte: quantas vezes esse 14 cabe dentro de 532? Quantas vezes 14 cabe dentro de 532? Ora, vamos usar números, né? Fazendo estimativas até a gente chegar ao resultado. Então, vamos usar o número 20. 20 vezes, né? O 14 cabe dentro de 532, 20 vezes. Então, vamos multiplicar 20 vezes 14. 20 vezes 14 dá 280, né? E aqui do lado, eu vou pegar o 532 e vou diminuir dos 280 que eu encontrei. Então, está aqui, ó, 532 menos 280 é igual a 252. Que é o que eu encontro aqui, ó, fazendo a subtração, né? Ó, 2 menos 0, 2. Aí 3 menos 8, você sabe que não pode, né? Então, você vai aqui na centena, né, e faz a transformação. Você deixa 4 centena e transforma 1 em 10 dezena. Então, 10 mais 3, 13. Agora sim, você pode subtrair 13 menos 8, que vai ser igual a 5. E aqui você sabe que só ficaram 4, você tirou 1 para transformar. Então, 4 menos 2, 2. Então, está aqui, ó, 252, que é justamente o que está aqui do lado. 532 menos 280 é igual a 252. Beleza. Só que agora eu tenho 252 para dividir para 14. Quantas vezes 14 cabe em 252? Vamos agora utilizar o número 10 para estimar. Fazer estimativa com 10. 10 vezes, né? Então está aqui, ó. 10 vezes 14 dá quanto? Dá 140. Você pega o 10 e coloca abaixo do 20 aqui no quociente. Então, 10 vezes 14, 140. E aí você vai pegar o 252 menos 140, está aqui do lado. 252 menos 140 dá 112, certo? Ó, fazendo aqui, ó, a subtração, nós vamos encontrar 112. Né? Ó, 2 menos 0, 2, 5 menos 4, 1, 2 menos 1, 1, 112. Né? E está aqui do lado também, ó. 252 menos 140, 112. Beleza. Agora, observe que eu tenho 112 para dividir por 14. Quantas vezes esse 14 cabe dentro de 112? Vamos estimar utilizando o número 5. 5 vezes 14 é igual a 70. E aí você coloca o 5 aqui, ó. Não pode esquecer de ir colocando esses números que você está estimando, um abaixo do outro aqui no quociente. Então, você estimou que daria 5, você coloca o 5 aqui embaixo, né? 5 vezes 14, 70. Então, ó, pegando 112 menos 70, dá 42. Você faz isso aqui também. 2 menos 0, 2. E aqui você não pode dizer 1 menos 7. Então, você vem para cá e transforma uma centena em 10 dezenas. Então, vão ficar, certo, 11. Certo? Aqui você tem, ó,
uma, certo? Centena. E essa centena você vai ter que trazer para cá, ó. Certo? Então, aqui você já tem uma, com mais 10, 11. Então, 11 tira 7, você vai ficar com 4. Então, olha o resultado, 42. Beleza. Só que esse 42, né, ainda dá para dividir para 14. Quantas vezes 14 cabe dentro de 42? Vamos estimar 3 vezes. E multiplicando 3 vezes 14, nós vamos encontrar 42. Olha só, 3 vezes 14, 42. Então, você traz o 42 para cá e subtrai 2 menos 2, 0, 4 menos 4, 0. Então, percebam que a nossa divisão foi exata, o resto foi 0. Está aqui 42 menos 42, igual a 0. Pois bem, qual é o resultado da minha divisão? Qual é o meu quociente? Para eu encontrar o quociente, eu tenho que somar, ó, os números que eu utilizei aqui como estimativas. Então, eu vou somar 20, mais 10, 30, né? Mais 5, 35 e mais 3, 38. Então, o meu quociente vai ser 38, ou seja, o resultado da minha divisão vai ser 38. E qual vai ser a resposta do meu problema, da minha situação? Para organizar 532 flores em arranjo de 14 flores em cada um deles, quantos arranjos Lauro vai fazer? Lauro vai fazer 38 arranjos de 14 flores em cada arranjo. Essa é a resposta da nossa situação, problema. E aqui do lado, ó, está aquele esquemazinho para você provar e comprovar se a sua divisão está correta, né? Então vamos lá. Vamos pegar o quociente, ó, 38, está aqui ele, ó, né? Vamos pegar o 14, que é o divisor, porque o quociente tem que ser multiplicado pelo divisor, né? E somado com o resto, sabendo que o nosso resto aqui é 0. Então, multiplicando 4 vezes 8, 32. Você já sabe, deixa o 2 e sobe 3. 3, dezena. 4 vezes 3, 12. Com 3 que subiu, 15. E aí você agora vai multiplicar o 1 que está na dezena e você vai preencher aqui a unidade com 0. 1 vezes 8, 8. E 1 vezes 3, 3. Agora é só você somar os resultados parciais. 2, 5 mais 8, 13. Né? 3 você sabe que sobe 1. E agora vem 2, né? Aqui eu tenho 1 com 1 que subiu, 2. Mais 3, 5. Então, 532. Olha só, 532 é o nosso dividendo. Então, isto prova que a nossa divisão está correta. Beleza? Vamos para a próxima tela. Uma aplicação da divisão, né? Que é a média aritmética. Tá certo? A média aritmética. Então, veja a situação, problema que o nosso livro está trazendo. Em um restaurante há 6 garçons. No final do dia, o total das gorjetas recebidas é repartido igualmente entre eles. O total é repartido igualmente entre eles. Veja as quantias que cada um recebeu em determinado dia. Alex recebeu R$80, Beto 50, Carlos 40, Dudu 90, Edson 100 e Fábio recebeu R$60. Isso aqui são as gorjetas, né, que esses garçons receberam durante um determinado dia. E aí, como a repartição do total foi feita de maneira igual entre eles, né, nós queremos saber quanto cada um desses garçons recebeu. Então, nós vamos precisar somar, né, as quantias que cada um recebeu, e aí nós vamos precisar depois fazer uma divisão, né, para poder encontrar a quantia que cada um recebeu de forma igual. Beleza. Então, fazendo a soma desses valores, nós temos, ó, 80 mais 50 mais 40 mais 90 mais 100 mais 60 dá R$420. Né? Só você somar aqui, ó, 0, e aí 8 mais 5, 13, né? Mais 4, 17, certo? Mais 9, 26, e mais 6, 32, 32, deixa o 2 e sobe 3, né? 3 mais 1, 4. R$420. Professor, esses R$420 é o total
né, de todas as gorjetas que os garçons receberam. Isso mesmo. É o total, quando você somou todas as gorjetas, né, deu R$420. Agora, como eu quero saber quanto um receber, eu quero saber, né, quanto cada um recebeu de forma igual, eu tenho que fazer uma divisão. Eu tenho que dividir 420 por 6, que é a quantidade de garçons. Então, são 6 garçons, né? Então eu tenho que dividir esses 420 por 6, está aqui do lado. Então vamos fazer a divisão, usando o algoritmo da divisão, começando pelas centenas, né? 4 não dá para dividir para 6, porque 4 é menor do que 6, você coloca um 0 no quociente. 0 vezes 6, 0. 4 menos 0, certo? 4. 4 o quê? 4 centena. Porque você observa que esse 4 está na ordem das centenas. Então, 4 centenas. E 4 centenas equivale a 40 dezenas. Esse 2 está na ordem das dezenas. Então, aqui eu vou formar agora o número 42, por quê? Porque 4 centenas são 40 dezenas. 40 com mais 2 que vai descer para cá, para se juntar com as 40, vai formar o número 42. Então, 42 dezenas. Quantas vezes o 6 cabe dentro de 42? Ah, professor, cabe 7, porque 7 vezes 6 é igual a 42. Então, está aqui o 7, ó, no quociente. 7 vezes 6, 42. E agora é só você subtrair, diminuir. 2 menos 2, 0. 4 menos 4, 0. Ou seja, nós encontramos aqui 70, porque esse 0 à esquerda, ó, 0 à esquerda de qualquer número natural, certo? Não tem valor, não significa nada. Então, esse 0 aqui pode ser anulado, certo? E você vai considerar só os 70. Ou seja, cada garçom, né, recebeu igualmente R$70. Então, está aqui, ó, a resposta da nossa situação. Cada garçom recebeu R$70. Nós dizemos que 70 é a média aritmética dos valores 80, 50, 40, 90, 100 e 60. Né? Nós aplicamos essa média aritmética, né, numa outra situação prática, que eu vou dar aqui como exemplo para vocês, com as médias de vocês. A gente soma a média do primeiro bimestre, do segundo bimestre, do terceiro bimestre e do quarto bimestre. Isso no final do ano. No final do ano a gente soma essas 4 médias. Primeiro, segundo, terceiro e quarto bimestre. E aí a gente divide para 4, porque são 4 bimestres, são 4 médias. Então a gente divide, né, o resultado, o total, a gente divide por 4. E aí a gente vai ter uma média, que é justamente a nossa média aritmética. É o que a gente está vendo aqui nesta tela. Beleza? Então, galerinha, nós vamos estar encerrando mais uma videoaula e vai ficar para vocês, tá certo? A atividade do livro, página 48, vocês vão fazer as questões 42 e 43, e na página 49, vocês vão fazer as questões 44, 45, 46 e 47, tá certo? Não deixe de se inscrever